Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje exploraremos o iceberg da China. Assim como o Egito Antigo, que já ganhou um iceberg por aqui, a China é uma das civilizações mais antigas da história e carrega inúmeros casos interessantes, muitos deles pouco comentados. Para este vídeo eu não estarei utilizando um iceberg já existente como base. Em vez disso, criei um exclusivamente para esse conteúdo, reunindo tópicos que eu encontrei em minhas pesquisas. Vale destacar que o foco será principalmente na história antiga da China, com poucos casos referentes à China moderna. Então, sem mais explicações, vamos mergulhar no estranho iceberg da China. As dinastias da China. A história chinesa é dividida em diversas dinastias, de forma semelhante ao que acontece com o Egito Antigo. Essas dinastias governaram diferentes partes da China por meio de monarquias hereditárias, em um sistema que perdurou por mais de 3 milênios. A região durante esse tempo foi governada por diversas etnias diferentes. A primeira dinastia chinesa teria sido fundada por volta de 2070 anos antes de Cristo, por Yu o Grande, também conhecido como Yu o Engenheiro, uma figura lendária que é acreditada por conter uma grande enchente no Rio Amarelo que devastava plantações e aldeias ao longo do seu leito. Ele teria sucedido seu pai chamado Gun nos esforços para controlar as cheias, adotando métodos como a dragagem do leito dos rios e a construção de canais de irrigação, e é daí que vem a sua alcunha de engenheiro. Impressionado com as habilidades de Yu, o então governante da região, o rei Shun, decidiu torná-lo seu herdeiro, ignorando o próprio filho, que ele considerava indigno do trono, talvez o primeiro inimigo declarado do nepotismo da história. Ao assumir o trono em 2070 AC, Yu fundou a dinastia Xia, considerada a primeira dinastia da China, que controlava terras ao redor do Rio Amarelo e durou até cerca de 1600 AC. Assim como ocorre com muitas figuras da antiguidade, não há comprovação histórica definitiva sobre a existência de Yu, embora seja possível que a dinastia tenha realmente existido, mesmo que todos os seus 16 imperadores sejam também considerados lendários. Nos séculos e milênios seguintes, diversas dinastias surgiram e caíram. Ao longo de toda a história chinesa, houve 13 dinastias principais e mais de 80 reinos e dinastias paralelas, que vão de reinos de etnias menores paralelos às dinastias principais a estados e organizações rebeldes. A última delas foi a dinastia Qing, fundada em 1636 pelos Manchus, que inicialmente governavam a região da Manchúria, que fica no nordeste da China, acima da Península Coreana. Em meio a uma rebelião interna contra a dinastia Ming, os Qing conquistaram Pequim em 1664 e unificaram a China. Essa dinastia durou até 1912, quando o último imperador, Puyi, foi deposto. 3 Augustos e 5 Imperadores. Esse é o título dado a governantes lendários que teriam precedido a fundação da dinastia Xia, assim como Yu o Grande. Essas figuras são consideradas míticas e aparecem em obras como os Registros do Historiador, de 91 a.C., escrito por Sima Qian, o primeiro grande historiador chinês. Os 3 Augustos seriam governantes divinos, dotados de poderes sobrenaturais que teriam trazido harmonia ao universo, com o primeiro deles sendo conhecido como o Soberano Celestial. Já os 5 imperadores eram reis sábios, conhecidos por sua perfeição moral e governância exemplar. Entre eles está o famoso Imperador Amarelo, também conhecido como Huangdi, além de Yuanshu, Ku, Yao e Shun, sendo esse último o mesmo que tornou Yu seu sucessor. Eles são retratados como governantes exemplares que reforçaram a ética e a ordem social, frequentemente adorados como espíritos ancestrais divinos que tiveram reinados extensos, que chegam a mais de 100 anos. Todo esse período é datado de 2800 a 2200 anos antes de Cristo.
Guerras de unificação da China. Até o século III a.C., a região da China era dividida em vários reinos e dinastias diferentes. Esse século em específico ficou conhecido como o período dos estados combatentes, onde 7 dinastias diferentes lutavam entre si pelo poder da China. Entre esses estados estava Qin, que surgiu na região central da China e inicialmente era um estado bastante fraco e até considerado semi-bárbaro pelos outros estados. No entanto, Qin começou a sofrer reformas internas que foram lideradas principalmente pelo estadista Sheng Yang, reformando a economia e o exército. Essas reformas criaram um exército disciplinado e grandes generais estrategistas. Além disso, Qin possuía ao seu lado sua geografia, sendo um estado cercado de montanhas e por rios. Com o seu fortalecimento, Qin começou a anexar estados próximos, através de guerras diretas e alianças temporárias, iniciando assim as guerras de unificação da China em 230 AC. Conquistando os estados de Han, Zhao, Yan, Wei e Shu, terminando com a anexação de Qi em 221 AC, completando assim a unificação da China. O rei Qin Shi Huang se tornou o primeiro imperador da China, sendo o primeiro a governar a nação unificada. Todo esse período é representado no mangá Kingdom, que é considerado um dos melhores mangás já feitos, com cenas de guerra que nenhuma outra obra consegue chegar perto, além de ter uma arte absurda. Os Senhores da Guerra. O termo Senhores da Guerra refere-se a líderes militares que controlaram regiões da China fragmentada a partir de 1916, após a morte do primeiro presidente do país, o Yuan Shikai. Ele havia assumido o cargo depois da Revolução Qing em 1912, que depois o último imperador. Mas em 1915, ele tentou restaurar a monarquia, proclamando-se imperador, o que provocou revoltas de diversos comandantes militares que controlavam certas províncias. Com a morte de Yuan, um vácuo de poder levou à fragmentação da China. Generais e governantes regionais passaram a agir de forma independente, controlando territórios, formando alianças temporárias e até apoiando potências estrangeiras rivais. Esse período ficou marcado por conflitos constantes entre facções, com cada um desses senhores de guerra buscando ampliar sua influência. O período dos senhores de guerra durou até 1928, quando, através da Expedição do Norte, o Partido Nacionalista da China, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, conseguiu subjugar alguns senhores de guerra e concentrar poder a partir de 1926. A campanha começou no sul da China, a partir da cidade de Cantão, avançando para o norte contra os exércitos dos senhores de guerra. Essa expedição foi dividida em duas fases. Na primeira fase, o Kuomintang chegou a se aliar ao Partido Comunista Chinês, mas logo ocorreram divisões internas, culminando em expurgos e repressões aos comunistas. Esse período durou de 1926 a 1927. Com a expedição sendo retomada em 1928, resultando na captura de Pequim e enfraquecendo esses senhores de guerra, mesmo que eles continuassem controlando áreas isoladas até o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949 e a ascensão da República Popular da China, liderada pelo Mao Tse-tung, que conseguiu unificar a China continental. Estados fantoches. A partir da invasão do Japão à China, anos antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, em um período próximo à Era dos Senhores da Guerra, o Japão decidiu criar estados fantoches no território chinês para facilitar a sua expansão pelo continente. Esses governos eram, na teoria, independentes, mas na prática obedeciam às ordens de Tóquio e recebiam reconhecimento apenas de países do eixo. Os mais famosos deles foi Manchukuo, estabelecido em 1932 na região da Manchúria após a invasão japonesa na região. Para legitimar o novo regime, os japoneses colocaram no trono o ex-imperador chinês Puyi, instaurando uma monarquia constitucional apenas de fachada.
unificada. E outro estado foi Mendiang, um governo criado na região do norte da China, conhecida como a Mongólia Interior, que possui uma grande população etnicamente mongol. Mendiang começou a ser formada com a invasão e ocupação do Japão da região de Shahar, parte da Mongólia Interior, criando o estado fantoche que teve como líder um príncipe mongol chamado Denshug Dongrub, um nome bem complicado de se pronunciar inclusive. Ele era descendente de um clã mongol chamado Borjinjin e clamava ser descendente de Gengis Khan. O que, se for verdade, não é nada impressionante, já que dizem por aí que 1 a cada 200 homens no mundo é descendente dele. Os estados fantoches só foram dissolvidos durante o final da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma ofensiva da União Soviética conhecida como a Invasão Soviética à Manchúria, em agosto de 1945, levando os territórios de volta ao controle chinês. Guerras do Ópio. A Guerra do Ópio é o nome dado a 2 conflitos que aconteceram durante o século XIX entre a China e potências ocidentais, que ambas tiveram como catalisador a questão da comercialização do ópio na China, que era comercializado pelos britânicos. O ópio, utilizado como analgésico, era altamente viciante e causava dependência, e isso gerava graves problemas sociais à medida que o seu consumo se espalhava pela China. Com isso, o Império Chinês decidiu proibir o ópio e interromper o seu comércio, algo que não deixou os britânicos muito felizes, já que eles compravam bastante da China coisas como porcelana, seda e chá, e a venda do ópio equilibrava essa balança comercial. Além de banirem o ópio, autoridades chinesas confiscaram mercadorias de comerciantes ingleses na cidade de Guangzhou, no sul da China. Logo com esse impasse, a Primeira Guerra do Ópio estourou em 1839. A partir de uma resposta do Império Britânico enviando uma frota militar até a China para obrigá-los a abrir seu comércio. O conflito se encerrou em 1842 com a vitória britânica, que tinha uma das marinhas mais poderosas do mundo na época. Com isso foi assinado o Tratado de Nanquim, que tornou Hong Kong território dos britânicos, além de ter aberto portos para o comércio do ópio. E alguns anos depois estourou a Segunda Guerra do Ópio. Desta vez os britânicos, ainda insatisfeitos com os números de portos abertos para o comércio, se aliaram com os franceses e usaram como pretexto a interceptação de um navio britânico por chineses para iniciar uma nova guerra em 1856, que novamente se encerrou com a vitória britânica em 1860 e a criação dos tratados de Tientsin e de Pequim, que concederam mais portos para o comércio do ópio, além da China ter perdido outros territórios. Graças a essas 2 guerras perdidas, esse período dentro da história chinesa ficou conhecido como o Século da Humilhação. Dinastia Qin. A dinastia Qin foi a dinastia mais curta da China, governando a região por apenas 14 anos, do ano 9 até o ano 23. Ela foi fundada após um golpe de estado dentro da dinastia Han, que governava a China até então, que foi orquestrado por Yang Mang, um consorte do imperador Ping, que após a sua morte ele foi sucedido pelo seu filho, o Liu Wing, que subiu ao trono da China com apenas 1 ano de idade, no ano 6. Vendo isso, Wang Mang conseguiu derrubar o imperador recém-nascido e se proclamou o imperador da China, fundando a dinastia Qin. Ele então governou por 14 anos tentando fazer reformas no país, porém ele se mostrou como um imperador ineficiente, caindo durante uma revolta camponesa na até então capital do império, a cidade de Xiang'an, no ano 23. Após a sua queda, a dinastia Han foi restaurada com a ascensão do imperador Liu Xuan, que era parente dos imperadores anteriores. Império Tangut. O Império Tangut, também conhecido como Xia Ocidental ou até Império Xixia, foi um estado que se localizava na região central-norte da China. O Império Tangut foi fundado em 1038 pelo povo Tangut,
uma etnia que habitava a região que tinha sua própria cultura, assim como seu próprio idioma e sistema de escrita. Não se sabe muito sobre tanto o povo quanto o Império Tangut, já que seu estado foi obliterado pelos mongóis em 1227, onde boa parte da sua literatura foi perdida para sempre. O Império Tangut então ficou esquecido na história até ser redescoberto através de achados arqueológicos durante o final do século XIX. Hoje sabemos bastante sobre a língua e a escrita do povo Tangut devido a certos fragmentos encontrados que permitiu a sua reconstrução. O sistema de escrita da língua tem caracteres que são muito semelhantes aos caracteres da língua chinesa. E uma coisa que chama a atenção é que, aparentemente, a língua Tangut não foi extinta com a destruição do Império em 1227, já que a última incidência do uso da língua é encontrada nos pilares Tangut Dharani, 2 pilares de pedra com inscrições em Tangut que são datados de 1502, quase 300 anos depois da queda do Império. Esses pilares são encontrados na atual província de Hebei, que não se localiza nas fronteiras históricas do Império Tangut, indicando que membros do povo viviam em outras regiões fora do Império e parte do povo sobreviveu à queda dele. Por causa desse achado, não se tem certeza de quando exatamente a língua Tangut foi extinta, porém muito provavelmente foi bem próximo à construção desses pilares. O povo Tangut também já não existe mais, com eles provavelmente tendo sido assimilados por outro povo. An Lushan. An Lushan foi um dos maiores rebeldes da história da China. Se acredita que ele nasceu em 703, tendo origens de povos túrquicos, como a civilização Sogdia, que governava regiões que hoje fazem parte de países como o Uzbequistão e o Cazaquistão, sendo praticamente um estrangeiro para os chineses da dinastia Tang, que governava a China na época. Porém, ele ganhou notoriedade após defender a fronteira norte da dinastia em 751, ganhando assim o respeito do imperador Xuanzong, que deu a ele o controle de territórios no norte da China, o tornando um poderoso líder militar. Mas isso durou pouco, já que em 756 An Lushan se rebelou contra a dinastia Tang, fundando a sua própria dinastia, a dinastia Yan, iniciando uma guerra civil que tem tanta história bizarra e traição que parece até uma história que saiu diretamente de Game of Thrones. O exército de An Lushan inicialmente teve êxito e ganhou algumas batalhas, conseguindo até mesmo capturar a capital do império, Chang'an. Mas durante a captura, o imperador não estava na capital, tendo deixado ela antes da conquista. Porém, mesmo com as vitórias, a recém-criada dinastia Yan sofria de diversos rompimentos internos, que causou o assassinato de An Lushan em 757, que foi morto pelo seu próprio filho, o An Qingshun, que tomou o lugar do pai, continuando governando a dinastia rebelde por 2 anos, até ser derrubado do trono e morto por um governador e comandante leal ao seu pai, chamado Shi Shiming, em 759. O comandante, após derrubar An Qingshu, se tornou imperador de Yuan e continuou a revolta contra Tang, governando também por mais 2 anos, até ser assassinado também pelo seu próprio filho, chamado Ti Chaoi, em 761, através de um golpe de estado. Ti Chaoi subiu ao poder e também governou a dinastia Yuan por 2 anos, mas desta vez ele não foi assassinado pelo seu filho. O seu exército foi subjugado por Tang em 763, pondo um fim à guerra civil. É dito que Shi Shaoi tirou sua própria vida durante a batalha. A China sempre foi um poço sem fundo de gente, sempre morou muitas pessoas nessa região, e por isso as guerras na China sempre têm um número assustadoramente alto de mortes, tanto de militares quanto de civis. E o número exato de mortes durante a Guerra Civil de An Lushan é incerta, porém analisando os censos feitos antes e depois da guerra, é possível encontrar dados bem assustadores. Existe um censo datado de 755 que registra uma população de 52 milhões de habitantes na China, porém um censo feito após a guerra, em 764, registrou apenas 16 milhões de habitantes, ou seja, uma redução de 36 milhões de pessoas
pessoas, o que é um número absurdo de perdas para uma guerra. Isso equivale a 2/3 da população do Império e 1/6 da população mundial na época. Se essa queda populacional estivesse de fato atrelada à rebelião de An Lushan, esse seria de longe um dos conflitos mais mortais da história antiga. No entanto, essa queda, apesar de considerar baixas da guerra, também pode ser fruto de imprecisões, afinal, vale lembrar, isso aconteceu no século VIII, assim como imigrações em massas de povos que se moviam de uma região para outra na China, podendo gerar imprecisões. Os tubos de Baigong. Esse é o nome dado a formações encontradas no Monte Baigong, localizado próximo à cidade de Delinga, que lembra bastante tubos. Segundo um estudo feito por cientistas chineses, cerca de 8% da composição desses, entre aspas, tubos vem de uma matéria que nunca foi identificada por esses cientistas, o que alimenta teorias da conspiração que levantam a ideia desses tubos terem sido criados por uma civilização antiga avançada perdida no tempo. Uns vão até mais longe e dizem que os tubos se tratam de uma criação de seres extraterrestres que vieram até a Terra há milhares de anos atrás. E esses tubos seriam parte de alguma tecnologia que não entendemos. Contudo, mesmo não tendo certeza sobre a sua origem, a explicação mais aceita é que os tubos são moldes fossilizados de raízes de árvores antigas. Com o tempo, processos geológicos mineralizaram essas estruturas de raízes de árvores, criando formações ocas semelhantes a tubos, sendo que esses tubos podem ser resquícios de uma vegetação antiga que existia na região. A Bela de Lulan. Esse é o nome de uma múmia de uma mulher que foi encontrado na província de Xinjiang em 1980 por um arqueólogo chinês. A múmia chama atenção por dois fatores: a sua ótima conservação e os seus traços que não se parecem com traços asiáticos. Na verdade, a múmia tem uma aparência bastante europeia. Seu nome é dado a partir do antigo reino de Lulan, que existia na região onde ela foi encontrada entre o 3º e o 4º século. Junto dela foram encontradas mais múmias que foram chamadas de múmias de Tarim, onde a Bela de Lulan é a mais bem preservada, com ela datando de cerca de 1800 anos antes de Cristo. Sua preservação não foi intencional, sendo gerada graças às condições do deserto onde ela foi encontrada. Se acreditava inicialmente que a mulher era parte da etnia Uigur, que é atualmente uma etnia minoritária na China, que habita a província de Xinjiang. Os uigures são etnicamente mais próximos de outros povos da Ásia Central, sendo eles mesmos um povo túrquico. Por causa disso, o governo chinês baniu o estudo de DNA da múmia, temendo que esses estudos incendiariam o nacionalismo uigur. Mas mesmo com esse banimento, em 1993, um geneticista italiano chamado Paolo Francalati e o sinologista americano Victor Henry Mer conseguiram uma amostra do tecido da múmia para estudos. Inicialmente, o governo chinês descobriu que os dois estavam tentando sair do país com uma amostra da múmia e confiscaram esse item. Porém, segundo eles, antes deles saírem da China, um cientista local devolveu o tecido para eles sem que as autoridades percebessem. Logo a partir do estudo deles, foi confirmado que a mulher tinha sim origem europeia, algo que foi corroborado com outro estudo feito na própria China alguns anos depois, em 2007. Ela pode ter chegado à região de Xinjiang após cruzar a Sibéria. Mas mesmo com essa informação, eu não consegui encontrar informações sobre qual era a origem exata dessa mulher e de qual região ela veio exatamente. Com a confirmação que a múmia não era uma uigur, o governo chinês permitiu que ela fosse exposta em museus.
Zhang Xianzong. Esse é o nome de um homem que liderou uma revolta camponesa durante a transição da dinastia Ming para a dinastia Qing. Zhang nasceu em uma família pobre, serviu o exército do império e foi parte importante de uma revolta camponesa que aconteceu durante a década de 1620, que se iniciou motivada pela fome e epidemias que atingiam a província de Shanxi. Lá os camponeses impediram que os oficiais coletassem impostos na região, se mobilizando em um grande exército que ficou conhecido como bandidos itinerantes, dado ao fato deles se moverem rapidamente e se espalharem por outras partes da China. Zhang Jiazong era o líder desse exército que tinha cerca de 100 mil combatentes. Eles conseguiram tomar diversas cidades na província de Xinhuan, como Chongqing e Chengdu, fazendo Zhang se autoproclamar imperador, fundando a sua própria dinastia, a dinastia Shi. Inicialmente, o governo que Zhang queria aplicar seria um governo civil e justo. No entanto, com a pressão vinda de Ming, ele começou a governar essa recém-criada dinastia à mão de ferro, sendo um tirano responsável por um grande massacre na província, matando diversos civis, na paranoia de que eles eram fiéis a Ming. É dito que praticamente todos os membros do seu governo morreram ou por eles terem sido executados por Zhang ou por eles terem tirado sua própria vida. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram nesse grande massacre, mas boa parte da província de Xinhuan foi despovoada por causa disso. O governo de Zhang Xiaozong foi descrito principalmente por um padre jesuíta português que estava na China na época, que se chamava Gabriel de Magalhães. Zhang Xiaozong foi morto em uma batalha contra as forças da emergente dinastia Qing em 647, levando sua curta e sangrenta dinastia com ele. E pelo visto, o Zhang Xiaozong se tornou um boss em um jogo que foi lançado bem recentemente, o Wucheng. Ji de Xia. Ji foi o último governante da dinastia Xia, a primeira dinastia da China, que tem o seu reino posto entre os anos de 728 a 1675 AC. Ji é lembrado dentro da tradição chinesa como um rei cruel, corrupto, negligente e afundado em luxúria e excessos, que levou a sua dinastia à ruína. Ele construía templos exuberantes se utilizando de trabalho escravo e se cercava de concubinas e ministros corruptos, enquanto demandava altos impostos da população e reprimia de forma brutal rebeliões que surgiam durante o seu reinado. Uma coisa que Ji não gostava era de ser criticado, punindo severamente quem o fazia, o tornando uma pessoa bastante temida. Além disso, ele tinha gostos culinários muito específicos, querendo que sua comida fosse feita com ingredientes de todas as partes da China, com vegetais vindos do noroeste, peixe vindo do mar do leste, temperos vindos do sul e sal vindo do norte. Os empregados que faziam a sua comida de forma errada eram decapitados. Uma das pessoas que incentivava nas histórias esse comportamento em Ji era uma de suas esposas, chamada Mochi, que era descrita como uma mulher muito bela, porém sem qualquer virtude. Certo dia, ela pediu ao seu marido um lago feito de vinho, onde nele os dois navegariam com um pequeno barco, enquanto homens e mulheres estariam tendo uma orgia dentro desse lago. A opressão e os abusos de Ji enfraqueceram a lealdade dos seus estados vassalos, criando um ambiente propício para rebeliões, aumentando o poder e o suporte ao estado de Sheng, que culminou na Batalha de Mingqiao, onde Ji foi deposto e sua dinastia foi encerrada, com o trono sendo ocupado pelo rei Tang de Sheng, que fundou a segunda dinastia da China, a dinastia Sheng. Ji morreu alguns anos depois por uma doença desconhecida. E uma coincidência estranha é que o último rei da dinastia Sheng, chamado Zhou de Sheng, também era considerado um rei bastante cruel e negligente com seu povo. O Zhou de Sheng também teria criado um mar de vinho, assim como Ji, também sendo considerado o rei que trouxe a ruína de sua dinastia.
O Reino Celestial Taiping. O Reino Celestial de Taiping foi um estado fundado em 1851 por um revolucionário membro da etnia Hakka chamado Hong Xiuquan, que se autoproclamava ser o irmão mais novo de Jesus e o fundador da sua própria versão do cristianismo, que ficou conhecida como a Sociedade de Adoração a Deus, que apesar de ser baseado no cristianismo protestante, era politeísta e misturava crenças chinesas. Ele teria descoberto ser o irmão de Jesus através de visões divinas que ele teve. Visões essas que ele teve após falhar por 3 vezes seguidas no exame imperial, que servia para selecionar candidatos a vagas dentro da burocracia do Império. Basicamente um concurso público da China Imperial. Ele fundou a sua própria religião e começou a ganhar seguidores. É dito que rapidamente ele já conseguiu ter mais de 10 mil pessoas dentro da sua religião. Com isso, ele começou a se opor à dinastia Qing, que governava a China na época, fundando o seu próprio país, que era uma teocracia com ele como imperador. Hong e seus seguidores proclamaram o Reino Celestial da Grande Paz, o seu nome oficial, na cidade de Jintian, atual cidade de Guangxin. Pouco tempo depois, eles conquistaram vastas áreas no sul e centro da China, estabelecendo sua capital em Nanquim, em 1853. Em seu auge, o Reino Celestial tinha mais de 30 milhões de habitantes. Xiuquan buscava a derrubada da dinastia Qing, que era de origem manchu e governava a etnia majoritária da China, os Han, buscando um reino igualitário, moralmente puro e governado segundo os seus princípios divinos. Também buscando a abolição da propriedade privada e a igualdade entre homens e mulheres. Além disso, o Reino Celestial destruiu diversos templos budistas, confucionistas e de outras religiões tradicionais da região. O reino entrou em conflito direto com a dinastia Qing, iniciando a rebelião Taiping, uma guerra civil que durou 14 anos. Já no final da guerra, o Reino Celestial sofria de vários conflitos internos, e a dinastia Qing ganhou o apoio militar de potências ocidentais, como o Império Britânico e a França, que conseguiram repelir a rebelião, encerrando a guerra com a Terceira Batalha de Nanquim em 1864. Hong Xiuquan faleceu antes do fim da guerra, o que fez o seu filho Hong Tianfu ascender o trono, governando o Reino Celestial por um mês até a queda da capital. A rebelião Taiping é considerada uma das guerras mais mortais da história, sendo a guerra civil mais mortal, com ela tirando a vida de entre 20 milhões a 30 milhões de pessoas. O cerco de Suiyang. Essa é uma batalha dentro da rebelião de An Lushan, explicada em um tópico anterior. Os rebeldes da dinastia Yan estavam tentando, em 757, capturar a cidade de Suiyang, uma cidade que ficava em uma região estratégica em uma rota para a região sul do país, que estava sendo controlada pelos leais à dinastia Tang. Os leais da dinastia Yan estavam em maior número, tendo 150 mil homens contra 9.800 que defendiam a cidade. Eles fizeram um cerco na cidade que durou mais de 10 meses, fazendo os suprimentos dentro de Suiyang se esgotarem. Isso fez com que os soldados de Tang recorressem a alternativas mais extremas. Após eles terem comido todos os animais dentro da cidade, o comandante que liderava os soldados, o Zhang Xun, optou por sacrificar os civis para alimentar os soldados. E quando eu digo sacrificar os civis, é para os soldados comerem os seus cadáveres. Pois é. Inclusive, o Zhang Xu meio que obrigava os seus soldados a praticar o canibalismo, para que eles se mantivessem alimentados para poder servir na defesa da cidade. O comandante simplesmente se recusava a se render, mesmo em uma larga desvantagem e em uma situação precária. Afinal, ele acreditava que se Suiyang caísse, a dinastia Tang estaria em uma forte desvantagem contra os rebeldes. Segundo os registros, durante o cerco para
praticamente toda a população da cidade foi morta para servir de alimento para os soldados, que também se alimentavam dos corpos dos soldados caídos. O número de civis falecidos são imprecisos, mas eles podem ter chegado até 50.000 mortos. Porém, mesmo assim, os soldados Jiyan conseguiram finalmente invadir a cidade e encerrar o cerco. Zhang Xun foi capturado e executado ao fim da batalha, e segundo os relatos, ao fim do cerco, dos 60.000 habitantes da cidade, apenas 400 sobreviveram, sendo todos eles soldados, nenhum civil sobreviveu. Mesmo com a estratégia desumana de Zhang Xun, o cerco prolongado ocupou os soldados rebeldes e possibilitou a organização do exército de Tang, sendo considerado um ponto decisivo para a posterior vitória da dinastia contra a rebelião, fazendo de Zhang Xun uma das figuras mais controversas da história da China. Então eu acho que é isso. Essa foi a nossa exploração pelo iceberg da China. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.